Fala moçada, como vai? Tudo bem? Alex Beiro falando aqui, professor de História do Colégio em Mackenzie, da cidade de Uberlândia, né? Da unidade Gávea. Muito bom, nós estamos resolvendo as questões de vestibular da UF, que está acontecendo aqui agora, acabou na verdade, acabou recente agora. Ah, hoje, dia 25 de 8 de 2024. Né? E eu vou resolver aqui as questões tanto de História quanto de Inglês. Essa é a questão de número 37, questão objetivo do tipo 1, que ou seja, questão fechada, né? E bora lá para a questão então, questão de História, questão número 37. O que podemos ver nessa questão aqui rapidamente? São 4 alternativas, onde que ele me pede o correto, é correto afirmar. O tema da questão, ele me apresenta no comando sobre a reforma protestante, sobre o movimento de contra-reforma. São dois acontecimentos que já me levam agora a um tempo na história, 1517, quando teve a consolidação ali da reforma protestante com Martinho Lutero na Alemanha, né? A famosa 95 teses pregada ali na porta de Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero era um monge, também um professor universitário, e ele começou a contestar o comportamento de alguns líderes da Igreja Católica, né? Da direção que a Igreja Católica estava tendo, né? Muito se o padre ali não poderia ter um relacionamento, por que tinha tanto padre sendo pai, né? E o que mais chamou a atenção dele, então, foi essa luxúria que havia na Igreja Católica. E quando ele visitou, então, Roma, ele percebeu coisas ali que desagradou o coração dele, além da luxúria, o luxo, né, exagerado da Igreja Católica. E ele se indignou ali contra as indulgências. Ele falou, gente, a Bíblia que eu leio fala que o perdão não é comprado, né? O perdão é pela graça. E essa graça só é alcançada por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então tá estranho esse ensinamento aqui. E aí, disso tudo, nasce os 5 solas, né? Somente Deus, somente a Escritura, somente pela fé. Muito bom. Então nós temos aí essa reforma protestante consolidada, né, em 1517 por Martim Lutero. E aí agora ele me fala sobre o movimento de contra-reforma, que foi a partir de 1530, né? Então ali em 1535 eu tenho ali uma consolidação de uma resposta da Igreja Católica a essa reforma protestante que cresceu demais, porque nós já tínhamos a imprensa, desde 1434, nós já tínhamos a imprensa, né? Então as ideias da reforma protestante se alastraram rapidamente por todo o mundo daquela época ali, e com muita rapidez, facilidade. Então a contra-reforma, ela consolida ali, ó, vamos combater essa situação. E o que nós devemos fazer? Então nasce ali os jesuítas em 1535. A partir de 1535 nascem os jesuítas com a finalidade de levar a Igreja Católica, a fé da Igreja Católica novamente, para ter ensinamento, a catequese, né? Tanto que o Brasil sendo os portugueses chegando no Brasil em 1500, e nós temos ali o início de uma colonização em 1530, por aí. E agora nós temos em 1549 a chegada dos jesuítas. Então nós temos uma resposta muito rápida da além-mar, da além-Europa, né? Chegando no Brasil em 1549 os jesuítas aqui. Então da Contra-Reforma nasce os jesuítas aí em 1535 para levar a fé da Igreja Católica novamente à população da Europa e da além-mar, né? E a partir de 1542, então, nós temos uma resposta da Contra-Reforma mais veemente, a Inquisição, que combateria os hereges, né? Então, nós temos ali uma perseguição muito grande a partir da Inquisição de 1542. Então, nós temos aí essas duas contextualizações, tanto da Reforma Protestante quanto da Igreja, quanto da Contra-Reforma, né? Vamos ler aqui a contextualização da questão. Quando se encara a Contra-Reforma como reconquista de regiões perdidas pela Igreja Romana, então ele está falando que a Igreja Romana, a Igreja Católica, havia perdido seu campo de influência. Então, quando se encara a Contra-Reforma como reconquista dessa região de influência que foi perdida, né, para a Reforma Protestante, somos conduzidos a várias observações. Muito bom, e ele vai fazer, então, algumas ponderações. E, em primeiro lugar, essas ambições políticas se atravessaram sempre em propósitos confessionais. Então, ele está falando de que as ambições, mesmo no campo político, elas tiveram um fundo de fé, né? Podemos ressaltar aqui Henrique VIII. Henrique VIII, né, lá rei
da Inglaterra, né? Ele teve muitas pretensões estranhas, né? Queria um filho homem, acabou casando 6 vezes, matando 2 esposas, levantando coisas absurdas, né? Para poder alcançar o que ele queria. Mas Henrique VIII tinha a Inglaterra sob uma forte influência da Igreja Católica, né? Cuja sede estava em Roma, e a Igreja Católica detentora de muitas terras na Inglaterra, e não quis fazer o divórcio dele, né, do seu primeiro casamento, porque ele queria um herdeiro homem, e tinha nascido Maria, que vai ser rainha daqui a pouco, né? E ele falou, não, eu quero me divorciar, se você não me dá o divórcio, e o Papa sendo parente da menina, de Maria, ele fala, rapaz, não vou fazer o divórcio, não, a Bíblia fala para não fazer, e outra, é parente, né, filho, o que você tá achando? Então Henrique VIII falou, não, tá bom, tá certo, fica quietinho aí. Então nós não temos mais vínculo, nem de fé, e nem político, nem nada. Ele encerra com a Igreja Católica e institui a Igreja Anglicana na Inglaterra, né? Bom, é isso aí, né? Então, ambições políticas com propósitos confessionais, podemos exemplificar com Henrique VIII. Se a invencível armada de 1588, uma batalha que teve contra a Inglaterra, tivesse triunfado a Inglaterra, não só teria sido restaurado, além mancha o catolicismo. Olha, ele coloca que a Espanha era muito forte naquela época, e a Espanha e Portugal tinha vínculos católicos muito fortes, né? Tanto que a Reforma Protestante, ela não conseguiu, as ideias da Reforma Protestante não conseguiram entrar na Espanha, nem em Portugal. E nós temos 4 anos antes, em 1584, a rainha Elizabeth I dando permissão por Sir Walter, né, iniciar a colonização na América. Não deu muito certo por questões de ataques indígenas, doenças e fome também, mas teve um início, né, em 1584, e que está falando que se a Espanha vence a Inglaterra, essa tentativa de exploração colonial em outras terras teria sido findadas, e a Inglaterra não teria mais condições de ter partido para o além-mar, né, além de Europa, né, e ela teria sido subjugada não só militarmente, politicamente, mas confessionalmente também. Então é outra situação que ele coloca aqui, que a Inglaterra teria perdido seu poderio, né? Como também a perigosa concorrência marítima, perderia essa concorrência marítima, porque aí nós temos aqui na América agora não só portugueses e espanhóis, né? Desde Henrique VII, pai de Henrique VIII, que já havia contestado o tratado de Tordesilhas, né? Por que o mundo tem que ser dividido só entre Portugal e Espanha? Esse negócio está errado. Não vamos aceitar isso não. Mesmo a França não tendo condições financeiras, né, de poder competir com Portugal e Espanha, ela também contestou, né? Então nós temos a Holanda ainda entrando aí nesse campo principal. Então nós temos Inglaterra, França, Holanda, Portugal e Espanha aqui, né? Aqui na América. Então aqui está falando, talvez essa competição a Inglaterra estaria fora, se tivesse vencido, né? Se a Espanha tivesse vencido a Inglaterra. Muito bom. Então, continuando aqui, como também é perigosa a concorrência marítima, as ambições coloniais de uma nação que a Espanha começava a recear seriamente, teria sido temporariamente eliminada. É o que a gente fala, se vence, a Inglaterra não entraria nesse campo de disputa, e provavelmente os Estados Unidos, quando teve seu início ali com as 13 colônias, a partir de 1620, né? Depois teve toda aquela subdivisão, colônias do Norte, Centro e Sul, talvez nem teria sido tomado palco na história se a invencível armada espanhola vencesse Inglaterra em 1588. Muito bom, feito toda essa contextualização, vamos para a questão. Sobre a Reforma Protestante, o movimento da Contra-Reforma, é correto afirmar que disputas entre protestantes e católicos levaram a guerras religiosas na Europa? É correto afirmar, sim. Nós temos até recentemente disputas religiosas entre protestantes e católicos em Belfast, na Irlanda, né, recente. Nós tivemos aí a Guerra dos 30 Anos, nós tivemos os huguenotes sendo perseguidos na França, né? Nós tivemos ali a famosa Noite de São Bartolomeu, né? Então nós temos as guerras religiosas, as guerras na Europa sendo fundadas por questões religiosas. Disputas entre protestantes e católicos levaram a guerras religiosas na Europa? É verdade. E várias.
Vamos ver a B? Então, olha lá, eu vou considerar ela, hein? Ambos os movimentos debateram sobre a tolerância religiosa? Não, não debateram. Nós tivemos o Concílio de Trento aí, que teria a finalidade de uma conversa, né? Mas o Concílio de Trento, na verdade, foi o ponto onde que ficou rachado, ó, protestante de um lado, católico do outro, nós não concordamos em muitas coisas. A Igreja Católica reconheceu algumas questões das indulgências, né, alguns erros e falhas que estavam cometendo nas indulgências, mas houve uma divisão clara entre protestantes e católicos, né? Então, quando se cria ali, a partir de 1542, a Inquisição, estava claro que não haveria mais tolerância religiosa, porque a Inquisição era justamente a perseguição aos ditos hereges, né? Então, a letra B não pode ser, vamos sair dela. A ação da Contra-Reforma visava pacificar o mundo. Pacificar? Não, isso aqui me incomoda. Pacificar o mundo cristão após a divisão causada pela Reforma. Como pacificar? Se você já tem a Inquisição a partir de 1542, não tem, se você não tem respeito à fé do outro, não tem tolerância, não tem paz, não tem pacificidade. E se está falando de guerra, por que paz? Essa letra C, ela contradiz completamente o contexto, né? Não tem letra C aqui, não pode sair. A Contra-Reforma foi um instrumento para que protestantes e católicos dividissem suas influências na Europa. Ou você fica de cá, eu fico de cá. Não. Tanto que a partir de 1535, com a instauração, né, dos jesuítas, a finalidade era justamente recuperar campos de influência. Os jesuítas, eles tinham essa vocação de ensino. Você vai ensinar a fé católica, vai catequizar e vamos recuperar o campo de influência que havíamos perdido para os protestantes. Era essa a ideia. Então não tem divisão de influência a respeito. Não tem esse negócio, claro que não. Tanto que quando os portugueses vieram para o Brasil, se você conta 1500 aqui, né, Pedro Alves Cabral, 1530, nós temos ali, ó, vamos chegar no Brasil mesmo. É muito, um espaço de tempo curto para você considerar que em 1549, né, quando nós temos ali a eleição da nossa primeira capital, que é Salvador, nós temos a chegada dos jesuítas no Brasil já, com essa finalidade, né, de trazer a fé católica na nação. Então a Contra-Reforma foi um instrumento para que protestantes e católicos dividissem suas influências na Europa? Não, não tem nada, não teve esse negócio de divisão, você vai ficar aqui, eu vou ficar aqui. Não. Então nós vamos ficar com a letra A. Disputas entre protestantes e católicos levaram a guerras religiosas na Europa. E resolvida mais uma questão, a questão 37, ficamos com a letra A gabaritada. Deus abençoe e até mais.